Livro: Sherlock Holmes, O Cão dos Baskervilles. Autor: Arthur Conan Doyle. Capítulo 9. Segundo o relatório do Dr. Watson. Mansão Baskerville, 15 de outubro. Meu caro Holmes, se fui obrigado a deixá-lo sem muitas notícias. Durante os primeiros dias da minha missão, você deve reconhecer que estou recuperando o tempo perdido, e que os acontecimentos estão agora se acumulando muito e depressa sobre nós. Em meu último relatório terminei minha nota principal com Barrymore na janela, e agora já tenho uma previsão que, a menos que eu esteja muito enganado, irá surpreendê-lo consideravelmente. As coisas tomaram um rumo que eu não poderia ter previsto. Em alguns sentidos elas se tornaram muito mais claras nas últimas 48 horas e em outros, se tornaram mais complicadas. Mas vou contar-lhe tudo e você julgará por si mesmo. Antes do café, na manhã seguinte à minha aventura, segui pelo corredor e examinei o quarto em que Barrymore tinha estado na noite anterior. A janela para o oeste pela qual ele havia olhado tão intensamente tem, notei, uma peculiaridade acima de todas as outras janelas da casa. Ela domina a vista mais próxima da charneca. Há uma abertura entre duas árvores que permite a alguém deste ponto de observação olhar diretamente para ela, enquanto que de todas as outras janelas só se pode vislumbrar uma visão distante. Segue, portanto, que Barrymore, já que só esta janela serviria para o seu propósito, devia estar procurando alguma coisa ou alguém na charneca. A noite estava muito escura, de forma que mal posso imaginar como ele podia ter esperado ver alguém. Ocorreu-me que era possível estar ocorrendo alguma intriga amorosa. Isso teria explicado os seus movimentos furtivos e também a inquietação da sua mulher. O homem é um sujeito bonito, muito bem equipado para roubar o coração de uma moça do campo, de forma que essa teoria parecia ter algo a apoiá-la. Aquela porta se abrindo que eu havia ouvido após ter voltado para o meu quarto podia significar que ele havia saído para ter algum encontro clandestino. Portanto, discuti comigo mesmo de manhã, e conto-lhe a direção das minhas suspeitas, por mais que o resultado possa ter mostrado que elas eram infundadas. Mas qualquer que pudesse ser a verdadeira explicação dos movimentos de Barrymore, achei que a responsabilidade de guardá-la para mim até poder explicá-la era mais do que eu podia suportar. Tive uma entrevista com o baronete no seu escritório após o café, e contei-lhe tudo o que havia visto. Ele ficou menos surpreso do que eu havia esperado. Eu sabia que Barrymore andava por aí de noite, e tive vontade de falar com ele a respeito, disse ele. Ouvi seus passos 2 ou 3 vezes na passagem, indo e vindo, mais ou menos na hora que você falou. Talvez então cada noite ele faça uma visita àquela janela particular. Sugeri. Talvez faça. Se assim for, poderemos segui-lo e ver o que procura. Fico imaginando que o seu amigo Holmes faria se estivesse aqui. Creio que ele faria exatamente o que o senhor sugere agora, disse eu. Ele seguiria Barrymore e veria o que ele faz. Então vamos fazer isso juntos. Mas ele certamente nos ouvirá. O homem é bastante surdo, e de qualquer maneira devemos arriscar. Vamos ficar sentados em meu quarto esta noite e esperar até ele passar. Sr. Henry esfregou as mãos com prazer, e era evidente que ele saudava a aventura como um alívio para sua vida um tanto monótona na charneca. O baronete havia se comunicado com o arquiteto que preparara os planos para Sr. Charles, e com o empreiteiro de Londres, de forma que podemos esperar grandes mudanças a começarem aqui em breve. Tem havido decoradores e vendedores de móveis de Plymouth, e é evidente que o nosso amigo tem grandes ideias e meios para não poupar nenhum sacrifício ou despesa para restaurar a grandeza da sua família. Quando a casa estiver reformada e mobiliada de novo, tudo o que ele precisará será uma esposa para torná-la completa. Cá entre nós, há sinais bastante claros de que isso não se fará esperar se a dama estiver disposta, porque raramente vi um homem mais babão com uma mulher do que ele com a nossa linda vizinha, a senhorita Stapleton. E contudo o curso do verdadeiro amor positivamente não corre tão suavemente como se poderia esperar nas circunstâncias. Hoje, por exemplo, sua superfície foi perturbada por uma agitação muito inesperada que causou ao nosso amigo considerável perplexidade e aborrecimento. Após a conversa que mencionei sobre Barrymore, Sr. Henry pôs o chapéu e preparou-se para sair. Naturalmente fiz o mesmo. O quê? Você vem, Watson? Perguntou ele olhando para mim de uma forma curiosa. Isso depende. Você vai para a charneca? Sim, vou. Bem, você sabe quais são as minhas instruções. Lamento me intrometer, mas você ouviu como Holmes insistiu seriamente para eu não deixá-lo, e especialmente para você não ir sozinho para a charneca. Sr. Henry pôs a mão sobre o meu ombro com um sorriso agradável.
Meu caro amigo, disse ele, Holmes com toda a sua sabedoria, não previu algumas coisas que têm acontecido desde que estou na charneca. Você me compreende? Estou certo de que você é o último homem do mundo que desejaria ser um desmancha-prazeres. Preciso sair sozinho. Isso me colocou numa posição muito esquisita. Eu não sabia o que dizer ou fazer, e antes que eu decidisse ele pegou sua bengala e foi embora. Mas quando vim a pensar no assunto, minha consciência me reprovou amargamente por ter sob qualquer pretexto permitido que eu o perdesse de vista. Imaginei quais seriam os meus sentimentos se tivesse que voltar e confessar a você que havia ocorrido uma infelicidade devido ao meu pouco caso pelas suas instruções. Afirmo-lhe que minhas faces coraram a simples ideia. Mesmo agora podia não ser tarde demais para alcançá-lo, portanto parti imediatamente na direção da casa de Merripit. Apressei-me pela estrada na minha velocidade máxima sem ver sinal de Sr. Henry até chegar ao ponto onde o caminho da charneca se bifurca. Lá, receando talvez ter vindo afinal de contas na direção errada, subi numa colina da qual pudesse dominar o terreno, a mesma colina, cortada pela pedreira escura. De lá o vi imediatamente. Ele estava no caminho da charneca, a uns 400 metros de distância, e ao seu lado havia uma dama que só podia ser a senhorita Stapleton. Era evidente que já havia um entendimento entre eles e que o encontro fora marcado. Eles caminhavam lentamente numa conversa profunda, e eu a vi fazendo pequenos movimentos rápidos com as mãos como se estivesse sendo muito séria no que estava dizendo, enquanto ele ouvia atentamente uma ou duas vezes sacudiu a cabeça discordando fortemente. Eu estava parado entre as rochas observando-os, muito confuso quanto ao que devia fazer em seguida. Segui-los e interromper a conversa íntima deles pareceu-me um ultraje. E apesar disso o meu dever era claramente nunca perdê-lo de vista. Um instante sequer. Agir como espião contra um amigo era uma tarefa odiosa. No entanto, não pude ver nenhum recurso melhor do que observá-lo da colina e limpar minha consciência confessando a ele depois o que havia feito. É verdade que se qualquer perigo súbito o tivesse ameaçado eu estava longe demais para ajudá-lo, e apesar disso estou certo de que você concordará comigo que a posição era muito difícil, e que não havia mais nada que eu pudesse fazer. O nosso amigo Sr. Henry e a dama pararam no caminho e ficaram profundamente absorvidos em sua conversa quando percebi de repente que não era a única testemunha da entrevista deles. Um farrapo verde flutuando no ar atraiu minha atenção, e outro olhar me mostrou que este era carregado numa vara por um homem que estava se movendo no meio do terreno irregular. Era Stapleton com a sua rede de borboletas. Ele estava muito mais perto do par do que eu, e pareceu estar indo na direção deles. Neste instante Sr. Henry puxou a senhorita Stapleton para o seu lado. Seu braço envolveu-a, mas pareceu-me que ela estava fazendo força para se afastar dele com o rosto virado. Ele abaixou a cabeça para a dela, e ela ergueu a mão como se estivesse protestando. No momento seguinte os vi se separarem e de repente se virarem apressados. Stapleton era a causa da interrupção. Ele estava correndo como um louco para eles, com a sua rede absurda pendurada atrás. Gesticulava e quase dançou de excitação diante dos amantes. O que a cena significava não pude imaginar, mas pareceu-me que Stapleton estava descompondo o Sr. Henry, que ofereceu explicações que se tornaram mais irritadas quando o outro se recusou a aceitá-las. A dama estava parada ao lado em silêncio orgulhoso. Finalmente Stapleton girou nos calcanhares e fez um sinal chamando a sua irmã de maneira decisiva que após um olhar hesitante para Sr. Henry, afastou-se ao lado do seu irmão. Os gestos irritados do naturalista mostraram que a dama estava incluída em sua indignação. O baronete ficou parado por um minuto olhando para eles, e depois caminhou lentamente de volta pelo caminho pelo qual havia vindo com a cabeça pendente. O próprio quadro do abatimento. O que tudo isso significava eu não podia imaginar, mas estava profundamente envergonhado de ter testemunhado uma cena tão íntima sem o conhecimento do meu amigo. Desci a colina correndo, portanto, e encontrei-me com o baronete embaixo. Seu rosto estava rubro de cólera e sua fronte enrugada, como alguém que está sem saber o que fazer. Olá, Watson. De onde você surgiu? Disse ele. Você não quer dizer que veio atrás de mim apesar de tudo? Expliquei tudo a ele. Como eu tinha achado impossível ficar atrás. Como eu o havia seguido, e como havia testemunhado tudo o que havia ocorrido. Por um instante seus olhos arderam em chamas para mim, e ele irrompeu afinal num riso positivamente triste. Podia-se pensar que no meio dessa planície vasta fosse razoavelmente seguro para um homem ter privacidade, disse ele, mas com os diabos. Toda a região parece ter saído para me ver fazer a corte.
e quanto a isso uma corte lamentável. Onde você conseguiu um lugar? Eu estava naquela colina. Numa fila bem atrás, hein? Mas o irmão dela estava bem na frente. Você o viu cair sobre nós? Sim, vi. Já lhe ocorreu alguma vez o fato dele ser louco, esse irmão dela? Não posso dizer que tenha ocorrido. Ouso dizer que não. Sempre o considerei bastante são até hoje, mas pode acreditar em mim que ele ou eu devíamos estar numa camisa de força. O que é que há comigo, afinal de contas? Você viveu perto de mim por algumas semanas, Watson. Diga-me francamente, agora, há alguma coisa que me impeça de ser um bom marido para uma mulher que eu ame? Eu diria que não. Ele não pode objetar quanto à minha posição na vida, portanto deve ser de mim mesmo que ele tem birra. O que tem ele contra mim? Que eu saiba, nunca magoei nenhum homem ou mulher na vida. E apesar disso ele mal me deixaria tocar na ponta dos dedos dela. Ele disse isso? Isso e muito mais. Vou lhe contar, Watson. Eu só a conheço há estas poucas semanas, mas desde o começo senti que ela era feita para mim e ela também fica feliz quando está comigo, é isso eu juro. Há uma luz nos olhos de uma mulher que fala mais alto do que as palavras. Mas ele nunca nos deixa ficar juntos, e foi só hoje que vi pela primeira vez uma possibilidade de trocar algumas palavras com ela sozinho. Ela estava satisfeita de se encontrar comigo, mas quando se encontrou, não era de amor que ela falaria, e ela não me deixaria falar disso também se pudesse ter impedido. Ela ficou repetindo que este era um lugar perigoso, e que ela nunca seria feliz até que eu o deixasse. Eu disse a ela que desde que a vira não estava com nenhuma pressa em deixá-lo, e que se ela quisesse realmente que eu fosse, a única maneira de conseguir isso seria ela indo comigo. Com isso ofereci em outras tantas palavras para casar-me com ela. Mas antes que ela pudesse responder lá veio esse irmão dela, correndo para nós com a cara de louco. Ele estava simplesmente branco de raiva, e aqueles olhos claros dele estavam incendiados de fúria. O que estava eu fazendo com a dama? Como eu me atrevi a oferecer a ela atenções que lhe eram desagradáveis? Pensava eu que por ser um baronete podia fazer o que quisesse? Se ele não fosse irmão dela eu saberia melhor como responder a ele. Seja como for, eu disse que os meus sentimentos para com sua irmã eram tais que eu não estava envergonhado, e que esperava que ela pudesse me honrar tornando-se minha esposa. Isso não pareceu melhorar as coisas. Assim perdi as estribeiras, também, e respondi-lhe mais acaloradamente do que devia, talvez, considerando que ela estava ao lado. Portanto, tudo terminou com ele indo embora com ela, como você viu, e aqui estou, um homem tão confuso como qualquer outro neste condado. Diga-me apenas o que tudo isso significa, Watson, e ficarei lhe devendo mais do que jamais posso esperar pagar-lhe. Tentei uma ou duas explicações, mas, realmente, eu próprio estava completamente confuso. O título do nosso amigo, sua idade, sua fortuna, seu caráter e sua aparência estão todos a seu favor, e não sei de nada contra ele, a menos que seja essa sorte tenebrosa que pesa sobre sua família. Que as investidas dele fossem rejeitadas tão bruscamente sem qualquer referência aos desejos da própria dama, e que ela aceitasse a situação sem protestos. É muito surpreendente. Contudo, nossas conjecturas foram postas de lado por uma visita do próprio Stapleton naquela mesma tarde. Ele tinha vindo para oferecer desculpas por sua grosseria da manhã, e após uma longa entrevista particular com o Sr. Henry em seu escritório, a conclusão da conversa deles foi que o rompimento de relações estava completamente sanado, e que devíamos jantar na casa de Mary Pitt na próxima sexta-feira como prova disso. Eu não digo que ele não seja louco, disse Sr. Henry. Eu posso esquecer o seu olhar quando correu para mim esta manhã, mas devo conceder que nenhum homem podia pedir desculpas mais graciosamente do que ele. Ele deu alguma explicação para sua conduta? Sua irmã é tudo em sua vida, diz ele. Isso é bastante natural, e alegro-me de ele compreender o valor dela. Eles sempre estiveram juntos e, segundo o que disse, ele tem sido um homem muito solitário, tendo apenas ela como companhia, de forma que a ideia de perdê-la foi realmente terrível para ele. Ele não havia percebido, disse ele, que eu estava me tornando ligado a ela, mas quando viu com os seus próprios olhos que assim era realmente, e que ela podia ser levada para longe dele, isso chocou-o de tal maneira que por algum tempo não foi responsável pelo que disse ou fez. Ele lamentava muito tudo o que se passará, e reconhecia como era tolice e egoísmo imaginar que podia conservar uma mulher bonita como a sua irmã para si mesmo por toda a vida. Se ela tivesse que deixá-lo, ele preferia que fosse para um vizinho como eu do que para qualquer outro. Mas de qualquer maneira isso era um golpe para ele, e levaria algum tempo antes de ele poder se preparar para enfrentá-lo. Ele retiraria toda a oposição
De sua parte, se eu prometesse deixar as coisas como estavam por 3 meses e me contentasse cultivando a amizade da dama sem exigir o seu amor, isso eu prometi, e assim está a questão. Portanto, aí está um dos nossos pequenos mistérios esclarecido. É uma coisa que chegou ao fundo em algum lugar deste pântano no qual estamos nos debatendo. Sabemos agora porque Stapleton considerava com hostilidade o pretendente à mão da sua irmã, mesmo quando esse pretendente era tão aceitável como o Sr. Henry. E agora passo para outro fio que tirei para fora da meada embaraçada, o mistério dos soluços durante a noite, do rosto manchado de lágrimas da Sra. Barrymore, da viagem secreta do mordomo até a janela de treliça a oeste. Felicite-me, meu caro Holmes, e diga-me que não o desapontei como agente, que você não se arrepende da confiança que demonstrou ter em mim quando me mandou cá para o sul. Todas essas coisas foram totalmente esclarecidas pelo trabalho de uma noite. Eu disse pelo trabalho de uma noite, mas na verdade, foi pelo trabalho de 2 noites, porque na primeira não conseguimos nada. Eu fiquei sentado com o Sr. Henry em seu quarto até quase 3 horas da manhã, mas não ouvimos nenhum ruído de qualquer espécie exceto o do carrilhão no andar de cima. Foi uma vigília muito melancólica, e terminou com cada um de nós dormindo em suas cadeiras. Felizmente não ficamos desencorajados, e resolvemos tentar outra vez. Na noite seguinte diminuímos a luz da lâmpada e ficamos sentados fumando cigarros, sem fazer o menor ruído. Foi incrível como as horas se arrastaram lentamente e, apesar disso, fomos ajudados durante elas pelo mesmo tipo de interesse paciente que o caçador deve sentir ao vigiar a armadilha na qual espera que a caça possa cair. Uma badalada, 2, e quase havíamos desistido pela segunda vez, desesperados, quando num instante nós dois nos endireitamos como uma flecha em nossas cadeiras, com todos os nossos sentidos cansados vivamente alertados mais uma vez. Havíamos ouvido o estalido de um passo no corredor. Ouvimos ele passar por nós muito furtivamente até desaparecer à distância. Depois o baronete abriu sua porta devagar e partimos em perseguição. O nosso homem já havia contornado a galeria, e o corredor estava todo escuro. Seguimos em frente de mansinho até chegarmos na outra ala. Chegamos bem a tempo de vislumbrar um vulto alto, de barba preta com os ombros curvos, enquanto este seguia pé ante pé pelo corredor. Depois ele passou pela mesma porta que antes, e a luz da vela emoldurou-a na escuridão, e lançou um único raio amarelo através do corredor sombrio. Seguimos furtivamente em direção a ele, experimentando cada tábua do soalho antes de nos atrevermos a pôr todo o nosso peso sobre ela. Havíamos tomado a precaução de deixar nossas botas atrás, mas mesmo assim, as velhas tábuas gemeram e estalaram sob os nossos passos. Algumas vezes parecia impossível ele deixar de ouvir a nossa aproximação. Contudo, felizmente o homem é bastante surdo e estava inteiramente absorvido com o que estava fazendo. Quando finalmente chegamos à porta e olhamos por ela, vimos que ele estava agachado junto à janela, com a vela na mão, o rosto branco e atento, comprimido contra a vidraça exatamente como eu o havia visto 2 noites antes. Não tínhamos combinado nenhum plano de campanha, mas o baronete é um homem para quem a maneira mais direta é sempre a mais natural. Ele entrou no quarto, e ao fazer isso Barrymore saltou da janela com um silvo agudo da respiração e ficou de pé lívido e tremendo diante de nós. Seus olhos escuros, brilhando na máscara branca do seu rosto, estavam cheios de horror e espanto ao olharem fixamente de Sr. Henry para mim. O que você está fazendo aqui, Barrymore? Nada, senhor. Sua agitação era tão grande que ele mal podia falar, e as sombras saltavam para cima e para baixo com o tremor da sua vela. Era janela, senhor. Eu revisto à noite para ver se todas as janelas estão bem fechadas. No 2º andar? Sim, senhor, todas as janelas. Olha aqui, Barrymore, disse Sr. Henry severamente. Nós decidimos extrair a verdade de você, portanto evitará problemas para você. Contá-la antes cedo do que tarde. Vamos, agora. Nada de mentiras. O que você estava fazendo nessa janela? O sujeito olhou para nós, impotente, e o torceu as mãos como alguém na última extremidade da dúvida e da aflição. Eu não estava fazendo nada de errado, senhor. Estava segurando uma vela contra a janela. E por que você estava segurando uma vela contra a janela? Não me pergunte, Sr. Henry, não me pergunte. Dou-lhe minha palavra, senhor, que o segredo não me pertence e que não posso contá-lo. Se ele não dissesse respeito a ninguém senão a mim mesmo, eu não tentaria escondê-lo do senhor. Uma ideia súbita ocorreu-me, e tirei a vela da mão trêmula do mordomo. Ele deve ter estado segurando-a como um sinal, disse eu. Vamos ver se há alguma resposta. Ergui-a como ele tinha feito e fiquei olhando para a escuridão da noite lá fora.
Pude perceber vagamente a massa negra das árvores e a extensão mais clara da charneca, porque a luz estava atrás das nuvens. E depois dei um grito de regozijo, porque uma cabeça minúscula de alfinete de luz amarela havia transfixado subitamente o véu escuro, e brilhava firmemente no centro do quadrado negro emoldurado pela janela. Lá está ela! Exclamei. Não, não, senhor, isso não é nada, absolutamente nada. Interrompeu o mordomo. Garanto-lhe, senhor. Mexa a sua vela de um lado para o outro, Watson. Exclamou o baronete. Viu, a outra também se move. Agora, seu patife, você nega que isso seja um sinal? Fale, vamos. Quem é o seu cúmplice lá fora? E que conspiração é essa que vem ocorrendo? O rosto do homem tomou-se abertamente desafiador. Isso é assunto meu, e não seu. Não direi. Então você está despedido já. Muito bem, senhor. Se tenho que sair, sairei. E você sai desacreditado. Com os diabos, você devia ter vergonha de si mesmo. Sua família viveu com a minha por mais de 400 anos sob este teto, e cá encontro você metido em alguma trama misteriosa contra mim. Não, não, senhor. Não, não contra o senhor. Era uma voz de mulher, e a senhora Belrimore, mais pálida e mais horrorizada do que o marido, estava parada na porta. Seu vulto volumoso num chale e saia seria cômico se não fosse a intensidade da emoção no seu rosto. Temos que ir, Elisa. Isto é o fim de tudo. Você pode arrumar nossas coisas, disse o mordomo. Olhe, John, levei você a isto. A culpa é minha, Sr. Henry, toda minha. Ele não fez nada exceto para mim, e porque eu pedi. Fale então. O que significa isso? Meu infeliz irmão está morrendo de fome na charneca. Não podemos deixá-lo morrer em nossos próprios portões. A luz é um sinal para ele de que a comida está pronta, e a luz dele lá fora é para mostrar o local para onde levá-la. Então o seu irmão é o condenado foragido, Sr. Selden, o criminoso. Essa é a verdade, senhor, disse Belrimore. Eu disse que o segredo não me pertencia e que não podia contá-lo ao senhor. Mas agora o senhor o ouviu, e verá que se há uma trama ela não é contra o senhor. Esta então era a explicação das expedições furtivas à noite e da luz na janela. Sr. Henry e eu ficamos ambos olhando para a mulher espantados. Seria possível que essa pessoa impassivelmente respeitável fosse do mesmo sangue que um dos criminosos mais notórios do país? Sim, senhor, meu nome era Selden, e ele é meu irmão caçula. Nós fizemos demais a vontade dele quando ele era menino, e cedemos a ele em tudo até ele vir a pensar que o mundo fora feito para o prazer dele, e que podia fazer o que quisesse nele. Depois, quando ele cresceu, se meteu com más companhias, e ficou com o diabo no corpo até partir o coração da minha mãe e arrastar o nosso nome na sarjeta. De crime em crime ele afundou cada vez mais até que apenas a misericórdia de Deus livrou-o do cadafalso. Mas para mim, senhor, ele sempre foi o garotinho de cabelos anelados que criei e com quem brinquei, como uma irmã mais velha faria. Foi por isso que ele fugiu da prisão, senhor. Ele sabia que eu estava aqui e que não podia recusar-me a ajudá-lo. Quando ele se arrastou até aqui certa noite, cansado e esfomeado, com os guardas rentes nos seus calcanhares, que podíamos fazer? Nós o recebemos, alimentamos e cuidamos dele. Depois o senhor voltou, e meu irmão achou que ele ficaria mais seguro na charneca do que em qualquer outra parte até passar o clamor público. Portanto ficou escondido lá. Mas de 2 em 2 noites nós nos certificávamos de que ele ainda estava lá pondo uma luz na janela. E se houvesse resposta, meu marido levava um pouco de pão e carne para ele. Cada dia esperávamos que ele tivesse ido embora, mas enquanto ele estivesse lá não podíamos abandoná-lo. Essa é toda a verdade, já que sou uma mulher cristã honesta, e o senhor verá que se a culpa na questão ela não está com meu marido, mas comigo, por quem ele fez tudo isso. As palavras da mulher vieram com uma seriedade intensa e impregnadas de convicção. Isto é verdade, Banimore? Sim, Sr. Henry. Cada palavra. Bem, não posso culpá-lo por apoiar sua própria mulher. Esqueça o que eu disse. Vão para o seu quarto, vocês dois, e falaremos mais sobre esse assunto pela manhã. Quando eles haviam ido embora, olhamos outra vez para fora pela janela. Sr. Henry a havia aberto, e o vento frio da noite bateu em nossos rostos. Ao longe, na distância negra, ainda brilhava aquele ponto minúsculo de luz amarela. Fico imaginando como ele se atreve, disse Sr. Henry. Ela deve estar colocada de tal maneira que só possa ser vista daqui, com toda a probabilidade. A que distância você acha que está? Longe, junto ao pico rochoso da rachadura, acho eu. A não mais de 1,5 a 3 quilômetros de distância. Mal chega a tanto. Bem, não pode ser longe se Belrimore tivesse que levar a comida até lá. E ele está esperando, esse vilão, ao lado daquela vela.
Com os diabos, Watson, eu vou sair para pegar esse homem. A mesma ideia havia me ocorrido. Não era como se os Barrymores tivessem confiado em nós. O segredo deles fora confessado à força. O homem era um perigo para a comunidade, um patife consumado para quem não havia nem piedade nem desculpa. Estávamos apenas cumprindo o nosso dever em aproveitar essa oportunidade de pô-lo de volta onde não pudesse fazer mal. Com a sua natureza brutal e violenta, outros teriam que pagar o preço se lavássemos nossas mãos. Qualquer noite, por exemplo, nossos vizinhos os Stapletons podiam ser atacados por ele, e pode ter sido a lembrança disso que tornou o Sr. Henry tão entusiasmado pela aventura. Eu também vou, disse eu. Então pegue o seu revólver e calce suas botas. Quanto mais cedo partirmos melhor, já que o sujeito pode apagar sua luz e ir embora. Em 5 minutos estávamos do lado de fora da porta, começando a nossa expedição. Apressamo-nos através dos arbustos escuros, cercados pelo gemido monótono do vento de outono e o farfalhar das folhas que caíam. O ar da noite estava pesado, com cheiro de umidade e podridão. De vez em quando a lua espreitava para fora das nuvens por um instante, mas estas estavam se movendo sobre a face do céu, e exatamente quando saímos na charneca uma chuva fina começou a cair. A luz ainda brilhava firmemente adiante. Você está armado? Perguntei. Tem um cabo de chicote de caça. Temos de nos aproximar dele rapidamente porque lembre-se que ele é um sujeito desesperado. Devemos pegá-lo de surpresa e tê-lo à nossa mercê antes de ele poder resistir. Watson, disse o baronete, o que Holmes diria a isto? E quanto à hora da escuridão em que o poder do mal é exaltado? Como em resposta às suas palavras ergueu-se de repente da vasta sombra da charneca aquele estranho grito que eu já havia ouvido nas margens do grande pântano de Grimpen. Ele veio com o vento através do silêncio da noite, um murmúrio longo e profundo, depois um uivo crescente e em seguida o gemido triste com o qual morreu. Ele repetiu-se várias vezes com todo o ar pulsando com ele, estridente, selvagem e ameaçador. O baronete segurou-me pela manga e seu rosto reluzia branco através da escuridão. Meu Deus, o que é isso, Watson? Não sei. É o som que eles têm na charneca. Eu ouvi uma vez antes. O som morreu, e um silêncio absoluto fechou-se sobre nós. Ficamos parados ouvindo atentamente, mas nada veio. Watson, disse o baronete. Meu sangue gelou nas veias porque houve uma pausa em sua voz que revelou o horror súbito que havia se apoderado dele. Como eles chamam esse som? Perguntou ele. Quem? Os moradores da região? Oh, eles são pessoas ignorantes. Por que você deve se importar como eles o chamam? Diga-me, Watson. O que dizem dele? Eu hesitei, mas não pude fugir à pergunta. Eles dizem que é o grito do cão dos Baskervilles. Ele gemeu e ficou em silêncio por alguns instantes. Era um cão, disse ele por fim, mas parecia vir de quilômetros de distância, lá de longe, acho eu. Era difícil dizer de onde vinha. Ele aumentava e diminuía com o vento. Não é essa a direção do grande pântano de Grimpen? Sim, é. Bem, foi de lá. Vem agora, Watson. Você não acha que era o grito de um cão? Não sou criança. Você não precisa ter medo de dizer a verdade. Stapletons estava comigo quando o ouvi da última vez. Ele disse que podia ser o chamado de uma ave estranha. Não, era um cão. Meu Deus, será que há alguma verdade em todas essas histórias? Será possível que eu esteja realmente em perigo por uma causa tão obscura? Você não acredita nisso, acredita, Watson? Não. E contudo uma coisa é rir disso em Londres e outra é ficar parado aqui fora na escuridão da charneca e ouvir um grito desses. E meu tio, havia a pegada do cão ao seu lado onde ele estava caído. Tudo se encaixa. Não acho que eu seja um covarde, Watson, mas esse som pareceu congelar meu próprio sangue. Sinta minha mão. Estava tão fria como um bloco de mármore. Você estará bem amanhã. Acho que não tirarei esse grito da minha cabeça. O que você aconselha que façamos agora? Vamos voltar? Não, com os diabos. Saímos para pegar o nosso homem e faremos isso. Nós atrás do condenado e um cão do inferno, muito provavelmente, atrás de nós. Venha, levaremos isso a cabo mesmo que todos os demônios do inferno estejam soltos na charneca. Cambaleamos lentamente pela escuridão, com o vulto negro das colinas escarpadas à nossa volta e o pontinho amarelo de luz aceso firmemente adiante. Não há nada tão ilusório como a distância de uma luz. Numa noite escura como breu, e algumas vezes o brilho parecia estar longe sobre o horizonte e outras a alguns passos de nós. Mas finalmente pudemos ver de onde ele vinha, e então ficamos sabendo que estávamos muito perto. Uma vela gotejante estava enfiada numa fenda das rochas que a
Flanqueavam de cada lado para manter o vento longe dela, e também para impedir que fosse vista, salvo na direção da mansão Baskerville. Um bloco arredondado escondeu a nossa aproximação, e agachados por trás dele olhamos por cima para o sinal luminoso. Era estranho ver essa vela isolada queimando aqui no meio da charneca, sem nenhum sinal de vida perto dela, apenas a chama isolada reta, amarela e o brilho da pedra de cada lado dela. O que faremos agora? Cochichou o Sr. Henry. Espere aqui. Ele deve estar perto dessa luz. Vamos ver se podemos vê-lo de relance. Mal as palavras saíram da minha boca quando ambos o vimos. Sobre as rochas, na fenda em que a vela queimava, projetava-se um rosto amarelo, malvado, um rosto terrível de animal, todo enrugado e marcado de paixões vis, sujo de lama com uma barba eriçada e cabelos emaranhados pendentes, bem podia ter pertencido a um daqueles velhos selvagens que habitavam as tocas das encostas das colinas. A luz embaixo dele refletia-se em seus olhos pequenos, astutos, que olhavam ferozmente para a direita e para a esquerda através da escuridão, como um animal manhoso e selvagem que ouviu os passos dos caçadores. Alguma coisa evidentemente havia despertado suas suspeitas. Pode ser que Barrymore tivesse algum sinal particular que tivesse deixado de dar, ou o sujeito podia ter algum outro motivo para achar que nem tudo estava bem, mas pude perceber os seus receios no seu rosto malvado. Qualquer instante ele podia apagar a luz de repente e desaparecer na escuridão. Portanto, saltei para a frente, e Sr. Henry fez o mesmo. No mesmo momento, o condenado gritou uma praga para nós e atirou uma pedra que se espatifou contra o bloco que havia nos abrigado. Vi de relance seu vulto baixo, agachado, de constituição forte quando ficou de pé num pulo e virou-se para fugir. No mesmo momento, por um feliz acaso, a luz irrompeu das nuvens. Avançamos pelo alto da colina, e lá estava o nosso homem, descendo a grande velocidade pelo outro lado, saltando sobre as pedras em seu caminho, com a agilidade de um cabrito montês. Um tiro feliz de grande alcance do meu revólver podia tê-lo estropiado, mas eu o havia trazido apenas para me defender se fosse atacado, e não para atirar num homem desarmado que estava fugindo. Éramos ambos corredores velozes e razoavelmente bem treinados, mas logo vimos que não tínhamos nenhuma possibilidade de alcançá-lo. Vimo-lo por muito tempo ao luar até ele se transformar apenas num pontinho pequeno, correndo rapidamente entre os blocos na encosta de uma colina distante. Corremos a mais não poder até ficarmos completamente sem fôlego, mas a distância entre nós crescia cada vez mais. Finalmente paramos e nos sentamos ofegantes sobre duas rochas, enquanto víamos ele desaparecendo na distância. E foi nesse momento que ocorreu uma coisa muito estranha e inesperada. Havíamos nos levantado de nossas rochas e estávamos nos virando para ir para casa, tendo abandonado a nossa perseguição inútil. A lua estava baixa à direita e o pico irregular de um monte de granito erguia-se contra a curva inferior do seu disco prateado. Lá delineada tão preta como uma estátua de ébano naquele pano de fundo brilhante, vi o vulto de um homem sobre o pico rochoso. Não pense que era uma ilusão, Holmes. Afirmo-lhe que nunca em minha vida vi nada mais claramente. Até onde posso julgar, o vulto era de um homem alto e magro. Estava parado com as pernas um pouco afastadas, os braços cruzados, a cabeça inclinada como se estivesse meditando sobre aquela vastidão enorme de turfa e granito que se estendia diante dele. Ele podia ser o próprio espírito daquele lugar terrível. Não era o condenado. Esse homem estava longe do lugar onde o último havia desaparecido. Além disso, era um homem muito mais alto. Com um grito de surpresa apontei-o para o baronete, mas no instante durante o qual eu me virara para segurar o seu braço o homem desapareceu. Lá estava o pico agudo de granito ainda cortando a beirada inferior da lua, mas o seu cume não revelava nenhum traço daquele vulto silencioso e imóvel. Eu quis ir naquela direção e revistar o pico, mas ele estava a alguma distância. Os nervos do baronete ainda estavam tremendo daquele grito, que relembrava a história obscura da sua família, e ele não estava disposto a novas aventuras. Ele não havia visto este homem solitário sobre o pico rochoso e não pôde sentir a excitação que essa estranha presença em sua atitude dominadora havia provocado em mim. Um guarda, sem dúvida, disse ele. A charneca está cheia deles desde que este sujeito fugiu. Bem, talvez a explicação dele possa ser a verdadeira, mas eu gostaria de ter alguma outra prova disso. Hoje pretendemos comunicar ao pessoal de Princeton onde eles devem procurar seu homem desaparecido, mas é duro não termos realmente tido o triunfo de trazê-lo de volta como nosso prisioneiro. Essas são as aventuras de ontem à noite, e você tem de reconhecer, meu caro Holmes, que me saí muito bem na questão do relatório.
Muita coisa do que conto a você é sem dúvida bastante irrelevante, mas acho ainda que é melhor comunicar-lhe todos os fatos e deixá-lo escolher por si mesmo aqueles que sejam mais úteis para você, ajudando-o em suas conclusões. Estamos certamente fazendo algum progresso. No que diz respeito aos Barrymores, descobrimos o motivo dos seus atos, e isso esclareceu em muito a situação. Mas a charneca com os seus mistérios e os seus estranhos habitantes continua tão inescrutável como sempre. Talvez em um futuro próximo eu possa ser capaz de lançar alguma luz sobre isto também. Melhor do que tudo seria se você pudesse vir até aqui. De qualquer maneira você terá notícias minhas outra vez durante os próximos dias. Capítulo 10. Extrato do diário do Dr. Watson. Até agora eu pude citar os relatórios que enviei durante esses primeiros dias para Sherlock Holmes. Agora, contudo, cheguei a um ponto em que sou obrigado a abandonar esse método e confiar mais uma vez nas minhas lembranças, ajudado pelo diário que mantive na ocasião. Alguns extratos do último me levarão àquelas cenas que estão inapagáveis fixadas com todos os detalhes na minha memória. Continuo então da manhã que se seguiu a nossa perseguição abortada ao condenado e as nossas outras experiências estranhas na charneca. 16 de outubro, um dia triste e nublado com garoa. A casa está envolta em rolos de nuvens que se erguem de vez em quando para mostrar as curvas sombrias da charneca, com veias finas prateadas nas encostas das colinas e os blocos distantes brilhando onde a luz bate sobre suas faces molhadas. A melancolia reina do lado de fora e de dentro. O baronete caiu numa reação sinistra após as excitações da noite. Eu próprio estou consciente de um peso no coração e de uma sensação de perigo iminente, perigo sempre presente, que é mais terrível ainda porque não consigo defini-lo. E não tenho eu motivos para essa sensação? Considere a longa sequência de incidentes, apontando todos para alguma influência sinistra que está operando à nossa volta. Há a morte do último ocupante da mansão, preenchendo com tanta exatidão as condições da lenda da família. E há as repetidas informações dos camponeses sobre o aparecimento de uma estranha criatura na charneca. 2 vezes ouvi com os meus próprios ouvidos o som que parecia o ladrar distante de um cão. É incrível, impossível, que isso esteja realmente fora das leis normais da natureza. Um cão espectral que deixa pegadas materiais e enche o ar com o seu uivo certamente não é de se imaginar. Stapleton pode acreditar nessa superstição, e Mortimer também, mas se eu tenho uma qualidade na Terra é o bom senso, e nada me fará acreditar numa coisa dessas. Fazê-lo seria descer ao nível desses pobres camponeses que não se satisfazem com um simples cão diabólico, mas precisam descrevê-lo com a boca e os olhos, vomitando o fogo do inferno. Holmes não escutaria tais fantasias, e eu sou seu agente. Mas fatos são fatos, e já ouvi 2 vezes esse grito na charneca. Suponhamos que houvesse realmente um cão enorme solto nela. Isso iria longe para explicar tudo. Mas onde um cão desses poderia ficar escondido? Onde conseguiria ele a sua comida? De onde vinha ele? Como é que ninguém o vira de dia? Deve-se confessar que a explicação natural oferece quase tantas dificuldades quanto a outra. E sempre, além do cão, há o fato da influência humana em Londres, o homem do cabriolé e a carta que preveniu o Sr. Henry contra a charneca. Isso pelo menos era real, mas podia ter sido obra de um amigo protetor tão facilmente como de um inimigo. Onde está esse amigo ou inimigo agora? Ele ficou em Londres ou nos seguiu até aqui? Podia ele ser o estranho que vi sobre o Pico Rochoso? É verdade que só o vi uma vez rapidamente, e apesar disso há algumas coisas pelas quais estou pronto a jurar. Ele não é ninguém que eu já tenha visto aqui, e agora já conheci todos os vizinhos. O vulto era muito mais alto do que o de Stapleton, muito mais magro do que o de Frankland. Possivelmente podia ter sido Barrymore, mas nós o havíamos deixado para trás, e estou certo de que ele não poderia nos ter seguido. Um estranho, então, ainda está nos seguindo, da mesma forma como um estranho nos seguiu em Londres. Nunca conseguimos nos livrar dele. Se eu pudesse pôr minhas mãos nesse homem, então poderíamos finalmente nos encontrar no fim das nossas dificuldades. A esse único propósito devo agora dedicar todas as minhas energias. Meu primeiro impulso foi contar a Sr. Henry todos os meus planos. Meu segundo impulso e mais prudente é jogar o meu próprio jogo e falar o menos possível com qualquer pessoa. Ele é silencioso e distraído. Seus nervos foram estranhamente abalados por aquele som na charneca. Não direi nada que aumente suas ansiedades, mas tomarei minhas próprias medidas para alcançar meus próprios fins. Tivemos uma pequena cena esta manhã após o café. Barrymore pediu licença para falar com o Sr. Henry, e eles ficaram fechados no seu escritório por pouco tempo.
Sentado na sala de bilhar eu ouvi mais de uma vez o tom das vozes se levantar, e tive uma ideia bastante boa de que ponto estava em discussão. Após um certo tempo o baronete abriu a porta e me chamou. Belrimore acha que tem motivo de queixa, disse ele. Ele acha que foi injusto de nossa parte sair caçando seu cunhado quando ele, por sua espontânea vontade, contou o segredo. O mordomo estava parado muito pálido mas muito senhor de si, diante de nós. Pode ser que eu tenha falado muito acaloradamente, senhor, disse ele, e se falei certamente peço que me perdoe. Ao mesmo tempo fiquei muito surpreso quando ouvi os dois cavalheiros voltarem esta manhã e soube que estiveram perseguindo Selden. O coitado já tem bastante contra o que lutar sem eu pôr mais gente na sua pista. Se você tivesse nos contado por sua livre e espontânea vontade teria sido uma coisa diferente, disse o baronete. Você só nos contou, ou melhor, sua mulher nos contou, quando você foi forçado e não pôde evitar. Eu não pensei que os senhores fossem se aproveitar disso. Senhor Henry, na verdade não pensei. O homem é um perigo público. Há casas isoladas espalhadas pela charneca, e ele é um sujeito que não se detém diante de nada. Basta-se dar uma olhada para o rosto dele para compreender isso. Veja a casa do Sr. Stapleton, por exemplo, sem ninguém senão ele próprio para defendê-la. Não há nenhuma segurança para ninguém até que ele esteja trancado à chave. Ele não entrará em casa nenhuma, senhor. Dou-lhe a minha palavra. Solene quanto a isso. Ele nunca mais incomodará ninguém neste país outra vez. Garanto-lhe, Sr. Henry, que dentro de muito poucos dias os arranjos necessários terão sido feitos e ele estará a caminho da América do Sul. Pelo amor de Deus, senhor, peço-lhe para não deixar a polícia saber que ele ainda está na charneca. Eles desistiram da busca aqui, e ele pode ficar escondido quieto até o navio estar pronto para ele. O senhor não pode denunciá-lo sem causar problemas para mim e minha mulher. Peço-lhe, senhor, para não dizer nada à polícia. O que você acha, Watson? Eu encolhi os ombros. Se ele saísse com segurança do país isso aliviaria os contribuintes de um fardo. Mas e quanto à possibilidade de ele assaltar alguém antes de ir embora? Ele não faria nada tão louco, senhor. Fornecemos a ele tudo o que ele possa precisar. Cometer um crime seria revelar onde está escondido. Isso é verdade, disse Sr. Henry. Bem, Belrimore, Deus o abençoe, senhor, e obrigado do fundo do meu coração. Se ele fosse preso outra vez isso teria matado minha pobre mulher. Acho que estamos ajudando e favorecendo um crime, Watson. Mas, depois do que ouvimos, acho que não posso entregar o homem, portanto está terminado. Está bem, Belrimore, você pode ir. Com algumas palavras entrecortadas de gratidão o homem se virou, mas hesitou e depois voltou. O senhor foi tão bom para nós, senhor, que eu gostaria de fazer o melhor que pudesse para o senhor em retribuição. Eu sei uma coisa, Sr. Henry, e talvez devesse tê-la dito antes, mas foi muito depois do inquérito que eu a descobri. Eu nunca disse uma palavra sequer sobre isso ainda. A nenhum homem mortal. É sobre a morte do pobre Sr. Charles. O baronete e eu ficamos ambos de pé. Você sabe como ele morreu? Não, senhor, isso eu não sei. O que é então? Eu sei porque ele esteve no portão àquela hora. Foi para se encontrar com uma mulher. Encontrar-se com uma mulher? Ele? Sim, senhor. E o nome da mulher? Não posso dar-lhe o nome, senhor, mas posso dar-lhe as iniciais. As iniciais dela eram LL. Como você sabe disso, Belrimore? Bem, Sr. Henry, o seu tio recebeu uma carta naquela manhã. Geralmente ele recebia muitas cartas, porque ele era um homem público e bem conhecido pelo seu coração bondoso, de forma que todo mundo que estivesse com problemas gostava de recorrer a ele. Mas naquela manhã, por acaso, havia apenas esta carta, portanto reparei mais nela. Vinha de Combe Tracy, e estava endereçada com letras de mulher. Bem, senhor, não pensei mais no assunto, e nunca teria pensado se não fosse por minha mulher. Apenas há algumas semanas ela estava limpando o escritório de Sr. Charles. Ele nunca foi tocado depois de sua morte, e encontrou as cinzas de uma carta queimada no fundo da grade. A maior parte dela estava carbonizada aos pedaços, mas uma pequena tira, o fim de uma página, pendia inteira, e o que estava escrito ainda podia ser lido, embora estivesse cinzento num fundo preto. Pareceu-nos ser um pós-escrito no fim da carta e dizia, por favor, como o senhor é um cavalheiro, queime esta carta e esteja no portão às 10 horas. Embaixo disso estavam assinadas as iniciais LL. Você tem essa tira? Não, senhor, ela esfarelou-se em pedaços depois de mexermos nela. Sr. Charles recebeu alguma outra carta com a mesma letra? Bem, senhor, eu não prestava muita atenção às suas cartas. Eu não notaria essa se por acaso ela não tivesse chegado sozinha.
E você não tem nenhuma ideia de quem seja a LL? Não, senhor. Não mais do que o senhor. Mas espero que se pudermos pôr as mãos nessa dama saberemos mais sobre a morte de Sr. Charles. Não posso compreender, Barrymore, como você veio a esconder essa informação importante. Bem, senhor, isso foi imediatamente após ocorrer aquele nosso próprio problema. E depois também, senhor, nós dois gostávamos muito de Sr. Charles como devíamos, considerando tudo o que ele tinha feito por nós. Revólver, isso não podia ajudar o nosso pobre patrão. E é bom ter cuidado quando há uma dama no caso. Mesmo o melhor de nós. Você achou que isso podia prejudicar a sua reputação? Bem, senhor, achei que nada de bom podia resultar disso. Mas, agora o senhor foi bom para nós, e achei que estaria sendo injusto com o senhor não lhe contando tudo o que sei a respeito. Muito bem, Barrymore, pode ir. Quando o mordomo havia se retirado, o senhor Henry virou-se para mim. Bem, Watson, o que você acha dessa nova informação? Parece que ela deixa a escuridão mais negra do que antes. Também acho isso. Mas se pelo menos pudéssemos identificar LL, isso poderia esclarecer a coisa toda. Teríamos ganho pelo menos isso. Sabemos que há alguém que conhece os fatos se pudermos encontrá-la. Oh, que você acha que deve fazer? Comunicar isso tudo imediatamente a Holmes. Isso dará a ele a pista que vem procurando. Estou muito enganado se isso não o trouxer aqui. Fui imediatamente para o meu quarto e escrevi meu relatório da conversa da manhã para Holmes. Era evidente para mim que ele tinha estado muito ocupado ultimamente porque as notas que recebi de Baker Street eram poucas e curtas, sem nenhum comentário sobre as informações que eu havia fornecido e dificilmente qualquer referência à minha missão. Sem dúvida, o seu caso de chantagem está absorvendo todas as suas faculdades. E contudo, esse novo fator devia certamente prender sua atenção e renovar o seu interesse. Gostaria que ele estivesse aqui. 17 de outubro. Choveu hoje o dia todo, fazendo a era farfalhar e pingar nos beirais. Pensei no condenado lá fora na charneca. Descampada, fria e sem abrigo. Pobre diabo. Quaisquer que fossem os seus crimes, ele havia sofrido bastante para espiá-los. E depois pensei naquele outro, o rosto do cabriolé, o vulto contra a lua. Estaria ele também lá fora, naquele dilúvio, o vigilante invisível, o homem da escuridão? À noite pus o meu impermeável e dei uma longa caminhada pela charneca encharcada, cheio de pensamentos sombrios, com a chuva batendo no meu rosto e o vento assoviando nos meus ouvidos. Deus ajude aqueles que vagueiam para dentro do grande pântano agora, porque até as firmes terras altas estão se tornando um atoleiro. Encontrei o pico rochoso preto sobre o qual havia visto o vigilante solitário, e do seu cume irregular olhei eu mesmo para as depressões melancólicas. Pancadas de chuva passavam pela sua superfície avermelhada, e as nuvens pesadas cor de ardósia pendiam baixas sobre a paisagem, arrastando espirais cinzentas para baixo nos lados das colinas. Fantásticas! Na depressão distante à esquerda, meio escondidas pela neblina, as duas torres finas da mansão Baskerville erguiam-se sobre as árvores. Elas eram os únicos sinais de vida humana que eu podia ver, salvo apenas aquelas cabanas pré-históricas que se aderiram sobre as encostas das colinas. Em parte alguma havia qualquer sinal daquele homem solitário, que eu havia visto no mesmo ponto 2 noites antes. Quando caminhava de volta fui alcançado pelo Dr. Mortimer guiando a sua charrete sobre um caminho irregular da charneca que saía da casa de fazenda isolada de Folmumire. Ele tem sido muito atencioso para conosco, e dificilmente tem se passado um dia sem que ele tenha passado na mansão para saber como íamos. Ele insistiu para que eu subisse na sua charrete e me deu uma carona para casa. Achei-o muito perturbado pelo desaparecimento do seu pequeno spaniel. Ele havia fugido para a charneca e jamais voltará. Consolei-o como pude, mas pensei no pônei no pântano de Grimpen, e imagino que ele não verá mais o seu cachorrinho outra vez. A propósito, Mortimer, disse eu quando nos sacudíamos pela estrada irregular. Suponho que haja poucas pessoas morando a uma distância que se possa ir de charrete daqui que você não conheça? Dificilmente alguma, acho eu. Você pode, então, me dizer o nome de alguma mulher cujas iniciais sejam LL? Não, disse ele. Há alguns ciganos e trabalhadores por quem não posso responder, mas entre os fazendeiros ou a pequena nobreza não há ninguém cujas iniciais sejam essas. Espere um pouco, acrescentou ele, após uma pausa. A Laura Lyons, as iniciais dela são LL, mas ela mora em Coombe Tracey. Quem é ela? Perguntei. É a filha de Franklin. O quê? Do velho Franklin, o maluco? Exatamente. Ela se casou com um artista chamado Lyons que veio desenhar na charneca.
Ele provou ser um patife e abandonou-a. A culpa, pelo que ouço, pode não ter estado inteiramente de um lado. O pai dela recusou-se a ter qualquer coisa a ver com ela porque ela se casara sem o seu consentimento, e talvez por um ou dois outros motivos também. Assim, entre o velho pecador e o moço, a garota tem passado um mau pedaço. De que vive ela? Imagino que o velho Franklin lhe de uma mesada insignificante. Mas não pode ser maior, porque os próprios negócios dele estão consideravelmente envolvidos. O que quer que possa ter merecido, não se pode permitir que ela vá irremediavelmente para o mal. A história dela circulou e várias pessoas aqui fizeram alguma coisa para permitir-lhe ganhar a vida honestamente. Stapleton foi um e Sr. Charles outro. Eu mesmo dei uma ninharia. Era para estabelecê-la num negócio de datilografia. Ele quis saber o propósito das minhas perguntas, mas consegui satisfazer a sua curiosidade sem contar-lhe muito, porque não há nenhum motivo para que tenhamos que confiar em alguém. Amanhã de manhã, acharei meu caminho até Corribe Tracy, e se eu puder ver essa senhora Laura Lyons, de reputação equívoca, um longo passo terá sido dado no sentido de esclarecer um incidente nesta cadeia de mistérios. Certamente, estou adquirindo a sabedoria da serpente, porque quando Mortimer insistiu nas suas perguntas até uma extensão inconveniente, perguntei-lhe casualmente a que tipo pertencia o crânio de Franklin, e assim não ouvi mais nada senão craniologia durante o resto da nossa viagem. Não foi impunemente que morei anos com Sherlock Holmes. Tenho apenas um outro incidente para relatar neste dia tempestuoso e melancólico. Essa foi a minha conversa com Belrimore ainda há pouco, que me dá mais um trunfo que posso usar no devido tempo. Mortimer havia ficado para jantar, e ele e o baronete jogaram écarté. O mordomo trouxe o meu café na biblioteca, e aproveitei a oportunidade para fazer algumas perguntas a ele. Bem, disse eu, esse estimado parente seu partiu ou ainda está escondido lá longe? Não sei, senhor. Espero em Deus que tenha ido, porque ele não causou senão problemas aqui. Não tive notícias dele desde que deixei comida para ele da última vez, e isso foi há 3 dias atrás. Você ouviu então? Não, senhor, mas a comida tinha desaparecido quando fui lá da vez seguinte. Então ele estava lá com certeza? Assim se pode pensar, senhor, a menos que o outro homem a tenha tirado. Sentei-me com a xícara de café a meio caminho dos meus lábios e fiquei olhando para Belrimore. Você sabe que há outro homem então? Sim, senhor, há outro homem na charneca. Você ouviu? Não, senhor. Como sabe dele então? Selden me falou sobre ele, senhor, há uma semana atrás ou mais. Ele está escondido também, mas ele não é um condenado pelo que posso entender. Não gosto disso, Dr. Watson. Digo-lhe francamente, senhor, que não gosto disso. Ele falou com uma paixão súbita de seriedade. Agora, ouça-me, Belrimore. Não tenho nenhum interesse nesse assunto senão o do seu patrão. Vim para cá sem nenhum objetivo, exceto ajudá-lo. Diga-me francamente do que é que você não gosta. Belrimore hesitou por um momento, como se estivesse arrependido da sua explosão ou achado difícil exprimir em palavras os seus próprios sentimentos. São todas essas extravagâncias, senhor, exclamou ele por fim. Acenando, corri a mão em direção à janela batida pela chuva que dava para a charneca. A traição em algum lugar, e a perversidade negra fervendo, quanto a isso eu juro. Muito satisfeito eu ficaria, senhor, de ver Sr. Henry de volta para Londres outra vez. Mas o que é que o assusta? Veja a morte de Sr. Charles. Isso foi bastante ruim, apesar de tudo que o magistrado disse. Veja os ruídos na charneca à noite, não há um único homem que a atravesse após o pôr do sol, mesmo que seja pago para isso. Veja este estranho escondido lá longe, observando e esperando. O que está ele esperando? O que significa isso? Não significa nada de bom para ninguém com o nome de Baskerville. E muito satisfeito eu ficaria de largar isso tudo no dia em que os novos empregados de Sr. Henry estivessem prontos para cuidar da mansão. Mas quanto a esse estranho, disse eu, você pode me dizer alguma coisa sobre ele? O que diz Selden? Ele descobriu onde ele se esconde, ou o que ele está fazendo? Ele o viu 1 ou 2 vezes, mas ele é um manhoso e não conta nada. A princípio pensou que ele fosse da polícia, mas logo descobriu que ele tinha alguma profissão própria. Ele era uma espécie de cavalheiro, até onde ele pôde ver, mas o que ele estava fazendo ele não pôde compreender. E onde foi que ele disse que o homem vivia? Entre as velhas casas na encosta da colina, as cabanas de pedra que o pessoal antigo usava para morar. Mas e quanto à sua comida? Selden descobriu que ele tem um menino que trabalha para ele e leva e traz para ele tudo o que ele precisa. Arrisco-me a dizer que ele vai buscar em Corribe Tracy o que precisa.
Muito bem, Beorimor. Podemos falar mais sobre isso em alguma outra ocasião. Quando o mordomo havia ido embora, fui até a janela preta e olhei através de uma vidraça manchada para as nuvens que passavam e para a silhueta agitada das árvores varridas pelo vento. A noite estava tempestuosa lá fora, e como devia estar numa cabana de pedra na charneca. Que paixão de ódio pode ser essa que leva um homem a se esconder num lugar desses numa ocasião dessas? E que objetivo profundo e sério pode ter ele que exija uma tal provação? Lá naquela cabana sobre a charneca, parece estar o próprio centro daquele problema que me perturba tão dolorosamente. Juro que outro dia não se passará antes de eu ter feito tudo o que um homem pode fazer para atingir o âmago do mistério. Capítulo 11. O homem sobre o pico rochoso. O extrato do meu diário particular que constitui o último capítulo atualizou a minha narrativa até o dia 18 de outubro, ocasião em que estes estranhos acontecimentos começaram a se mover rapidamente para sua terrível conclusão. Os incidentes dos poucos dias seguintes estão indelevelmente gravados na minha memória, e posso contá-los sem referências às anotações feitas na ocasião. Começo, portanto, do dia que sucedeu aquele em que eu havia estabelecido dois fatos de grande importância. Um que a senhora Laura Lyons de Coombe Tracey havia escrito para Sr. Charles Baskerville e marcado um encontro com ele no próprio lugar e hora onde ele veio a morrer. O outro, que o homem escondido na charneca podia ser encontrado entre as cabanas de pedra na encosta da colina. Com estes dois fatos em meu poder, achei que a minha inteligência ou a minha coragem deviam ser deficientes se eu não pudesse lançar alguma outra luz sobre esses lugares escuros. Não tive nenhuma oportunidade de contar ao baronete o que havia sabido sobre a senhora Lyons na noite anterior, porque o Dr. Mortimer ficou jogando cartas com ele até muito tarde. Ao café, contudo, informei-o sobre minha descoberta e perguntei a ele se queria me acompanhar até Coombe Tracey. A princípio ele ficou muito ansioso para ir, mas pensando melhor, pareceu-nos a ambos que se eu fosse sozinho os resultados podiam ser melhores. Quanto mais formal tomássemos a visita, menos informações podíamos obter. Deixei Sr. Henry para trás, portanto, não sem alguns escrúpulos de consciência, e parti de trole para a minha nova investigação. Quando cheguei a Coombe Tracey, disse a Perkins para guardar os cavalos e fiz perguntas sobre a dama a quem eu viera interrogar. Não tive nenhuma dificuldade em descobrir onde morava, que era num lugar central e bem determinado. Uma criada introduziu-me sem cerimônia. E quando entrei na sala, uma dama que estava sentada diante de uma máquina de escrever Remington ergueu-se vivamente com um sorriso agradável de boas-vindas. Sua fisionomia ficou desapontada, contudo, quando viu que eu era um estranho, e sentou-se novamente perguntando-me o objetivo da minha visita. A primeira impressão deixada pela senhora Lyons era de extrema beleza. Seus olhos e cabelos eram da mesma cor castanho avermelhada, rica, e suas faces, embora consideravelmente sardentas, estavam coradas pela frescura encantadora de um moreno trigueiro, como rosa delicado que se esconde no centro da rosa amarela. A admiração foi, repito, a primeira impressão, mas a segunda foi de crítica. Havia alguma coisa sutilmente errada com o rosto, certa aspereza de expressão, certa dureza talvez do olhar, certa frouxidão do lábio que perturbavam sua beleza perfeita. Mas estes naturalmente são pensamentos posteriores. No momento fiquei simplesmente consciente de que estava na presença de uma mulher muito bonita, que ela estava perguntando o motivo da minha visita. Eu não tinha compreendido bem até aquele instante como a minha missão era delicada. Tenho o prazer, disse eu, de conhecer o seu pai. Essa foi uma apresentação desajeitada, e a dama me fez sentir isso. Não há nada em comum entre eu e meu pai, disse ela. Não devo nada a ele e os amigos dele não são meus amigos. Se não fosse o falecido Sr. Charles Baskerville e alguns outros corações compassivos, eu podia morrer de fome, que meu pai pouco se importava. É sobre o falecido Sr. Charles Baskerville que vim aqui falar-lhe. As sardas se projetaram no rosto da dama. O que posso dizer-lhe sobre ele? Perguntou ela, e seus dedos tocaram nervosamente nas teclas da sua máquina de escrever. A senhora se correspondia com ele? A dama ergueu os olhos rapidamente com um brilho de raiva nos seus olhos castanhos. Qual é o objetivo dessas perguntas? Perguntou ela vivamente. O objetivo é evitar um escândalo público. É melhor eu fazê-las aqui do que o assunto sair fora do nosso controle. Ela estava silenciosa e seu rosto ainda estava muito pálido. Por fim, ergueu os olhos com um modo um tanto desafiador e temerário. Bem, vou responder, disse ela. Quais são as suas perguntas? A senhora se correspondia com o Sr. Charles?
Certamente escrevi-lhe uma ou duas vezes para agradecer sua delicadeza e sua generosidade. A senhora sabe as datas dessas cartas? Não. A senhora alguma vez se encontrou com ele? Sim, uma ou duas vezes, quando ele veio a Corribe Tracy. Ele era um homem muito reservado, e preferia fazer o bem escondido. Mas se a senhora o viu tão raramente e escreveu tão raramente, como ele soube o suficiente sobre os seus negócios para poder ajudá-la? Como a senhora diz que ele fez? Ela enfrentou a minha dificuldade com a máxima presteza. Havia vários cavalheiros que conheciam a minha triste história e se uniram para me ajudar. Um foi o Sr. Stapleton, um vizinho e amigo íntimo de Sr. Charles. Ele foi muito bondoso, e foi através dele que Sr. Charles soube do meu caso. Eu já sabia que Sr. Charles Baskerville havia tornado Stapleton seu esmoleiro em várias ocasiões, portanto a afirmação da dama trazia consigo o selo da verdade. A senhora alguma vez escreveu a Sr. Charles pedindo a ele para encontrar-se com a senhora? Continuei. A senhora Lyons corou de raiva outra vez. Realmente, senhor, esta é uma pergunta muito extraordinária. Desculpe, madame, sou forçado a repetir a pergunta. Então respondo certamente não. Nem no próprio dia da morte de Sr. Charles. O corado desapareceu num instante e um rosto mortal estava diante de mim. Seus lábios secos não conseguiam dizer o não que eu mais vi do que ouvi. Certamente a sua memória a engana, disse eu. Posso até citar uma passagem da sua carta. Ela diz, por favor, já que o senhor é um cavalheiro, queime esta carta e esteja no portão às 10 horas. Pensei que ela tivesse desmaiado, mas ela se recuperou com um esforço supremo. Será que não existem mais cavalheiros? Disse ela ofegante. Eu não disse que havia lido toda a carta. O senhor citou uma parte dela. Citei o pós-escrito. A carta foi queimada e ela não era de todo legível. Pergunto-lhe mais uma vez por que foi tão insistente para que Sr. Charles destruísse essa carta que ele recebeu no dia da sua morte. O assunto é muito particular. Motivo mais forte para a senhora evitar uma investigação pública. Vou contar ao senhor, então. Se o senhor ouviu alguma coisa sobre a minha infeliz história, saberá que fiz um casamento precipitado e tive motivos para me arrepender dele. Ouvi dizer isso. Minha vida tem sido uma perseguição incessante de um marido que detesto. A lei está do lado dele, e cada dia enfrento a possibilidade dele poder me forçar a ir viver com ele. Na ocasião em que escrevi essa carta a Sr. Charles, eu soubera que havia uma perspectiva de recuperar a minha liberdade. E pelo fato de precisar pagar certas despesas para solucionar o caso, pedi-lhe a sua ajuda, pois isso significava tudo para mim: paz de espírito, felicidade, respeito próprio, tudo. Eu conheci a generosidade de Sr. Charles e achei que se ele ouvisse a história dos meus próprios lábios me ajudaria. Então como é que a senhora não foi? Porque recebi ajuda no intervalo de outra fonte. Por que então a senhora não escreveu a Sr. Charles e explicou isso? É o que eu devia ter feito se não tivesse visto sua morte no jornal na manhã seguinte. A senhora faz uma injustiça a Sr. Charles. Ele queimou a carta. Mas, algumas vezes uma carta pode ser legível mesmo quando queimada. Ah, senhora reconhece agora que a escreveu. Sim, escrevi-a, exclamou ela despejando a alma numa torrente de palavras. Escrevi-a. Por que deveria negar? Não tenho nenhum motivo para me envergonhar disso. Eu queria que ele me ajudasse. Eu acreditava que se tivesse uma entrevista poderia conseguir a sua ajuda, portanto pedi a ele para se encontrar comigo. Mas por que a uma hora dessas? Porque eu tinha acabado de saber que ele ia para Londres no dia seguinte e podia ficar longe durante meses. Havia motivos pelos quais eu não podia chegar lá mais cedo. Mas por que um encontro no jardim em vez de uma visita à casa? O senhor acha que uma mulher pode ir sozinha a essa hora à casa de um solteirão? Bem, o que aconteceu quando a senhora chegou lá? Eu não fui. Senhora Lyons. Não, juro-lhe por tudo que me é sagrado. Não fui. Uma coisa interferiu para impedir a minha ida. O que foi? Isso é assunto particular. Não posso contar. A senhora reconhece então que marcou um encontro com Sr. Charles. Na própria hora e no lugar em que ele morreu, mas nega ter comparecido. Essa é a verdade. Interroguei-a repetidas vezes, mas não consegui ir além desse ponto. Senhora Lyons, disse eu quando me ergui dessa longa e inconclusiva entrevista, a senhora está assumindo uma responsabilidade muito grande e colocando-se numa posição muito falsa por não confessar absolutamente tudo o que sabe. Se eu tiver que pedir o auxílio da polícia, a senhora descobrirá como está seriamente comprometida. Se a senhora é inocente, por que negou no primeiro caso ter escrito a Sr. Charles naquela data? Porque eu receava que pudesse ser tirada alguma falsa conclusão.
disso, e poder ver-me envolvida num escândalo. E por que a senhora foi tão insistente para que Sr. Charles destruísse a sua carta? Se o senhor tivesse lido a carta saberia. A história da mulher era coerente, e todas as minhas perguntas foram incapazes de abalá-la. Eu só podia verificá-la descobrindo se ela tinha realmente iniciado a ação de divórcio contra seu marido na ocasião da tragédia, ou por volta dela. Era pouco provável que ela se atrevesse a dizer não ter estado na mansão Baskerville se realmente tivesse estado, porque seria necessário um trole para levá-la até lá, e não podia ter voltado a Coombe Tracey antes das primeiras horas da manhã. Uma excursão dessas não podia ser mantida em segredo. A probabilidade era, portanto, de que ela estivesse dizendo a verdade ou pelo menos parte da verdade. Eu saí confuso e desanimado. Mais uma vez havia chegado àquele beco sem saída que parecia ter sido obstruído em todos os caminhos pelos quais eu tentava chegar ao objetivo da minha missão. E apesar disso, quanto mais eu pensava no rosto da dama e nos seus modos, mais eu sentia que alguma coisa estava sendo escondida de mim. Por que ela ficara tão pálida? Por que lutava contra cada admissão até esta ser extraída dela à força? Por que tivera que ser tão reticente por ocasião da tragédia? Certamente a explicação de tudo isso não podia ser tão inocente como ela queria me fazer crer. No momento eu não podia continuar mais naquela direção, mas devia me voltar para aquela outra pista que devia ser procurada entre as cabanas de pedra da charneca. E essa era uma indicação muito vaga. Percebi isso ao voltar no trole e notar como colina após colina apresentavam vestígios do povo antigo. A única indicação de Belrymore tinha sido de que o estranho morava numa dessas cabanas, abandonadas, e muitas centenas delas estão espalhadas por todo o comprimento e largura da charneca. Mas eu tinha minha própria experiência como guia, já que ela havia me mostrado o próprio homem de pé sobre o cume do pico rochoso negro. Esse, então, devia ser o centro da minha busca. A partir de lá eu devia explorar cada cabana da charneca até dar com a certa. Se esse homem estivesse dentro dela, eu tinha que descobrir pelos seus próprios lábios, apontando o meu revólver se necessário, quem era ele e por que nos seguirá por tanto tempo. Ele podia escapar de nós por entre a multidão da Regent Street, mas ficaria embaraçado para fazer isso na charneca solitária. Por outro lado, se eu encontrar a cabana e o seu inquilino não estiver dentro dela, eu tenho que ficar lá, por mais longa que seja a vigília, até ele voltar. Holmes o havia perdido em Londres. Seria realmente um triunfo para mim se pudesse achá-lo onde o meu mestre havia falhado. A sorte tinha estado contra nós repetidas vezes nesta investigação, mas agora finalmente ela veio em meu auxílio. E o mensageiro da boa nova não foi nenhum outro do que o Sr. Frankland, que estava parado, com as suíças grisalhas e o rosto vermelho, do lado de fora do portão do seu jardim, que se abria para a estrada pela qual eu seguia. "Bom dia, Dr. Watson", exclamou ele com desusado bom humor. "O senhor precisa realmente deixar os seus cavalos descansarem e entrar para tomar um cálice de vinho e me felicitar." Meus sentimentos para com ele estavam longe de ser amistosos depois do que eu havia ouvido do tratamento que dera à filha. Mas eu estava ansioso para mandar Perkins e o trole para casa, e a oportunidade era boa. Desci e mandei um recado para Sr. Henry de que voltaria a pé a tempo para o jantar. Depois segui Frankland até a sua sala de jantar. "É um grande dia para mim, Dr. Watson, um dos dias memoráveis da minha vida", exclamou ele com muitos risos reprimidos. "Realizei um feito duplo. Quero mostrar a eles nestas partes que lei é lei, e que há um homem aqui que não tem medo de invocá-la." Estabeleci uma servidão de passagem pelo meio do velho parque de Middleton, diretamente no meio dele, Dr. Watson, a 90 metros de sua própria porta da frente. "O que acha disso? Ensinaremos a esses magnatas que eles não podem passar tiranicamente sobre os direitos dos plebeus, diabos os levem." E fechei a floresta onde a família Fenworth costumava fazer piquenique. Esta gente infernal parece pensar que não há nenhum direito de propriedade, e que eles podem formigar por onde quiserem com seus papéis e suas garrafas. Ambos os casos decididos, Dr. Watson, e ambos a meu favor. Não tinha tido um dia desses desde que processei Sr. John Morland por invasão, porque ele atirou em seu próprio parque. Como diabo o senhor conseguiu isso? Procurei referências nos livros, Dr. Watson. Vale a pena ler Frankland vs. Morland, Tribunal Superior de Justiça. Custou-me 200 libras, mas consegui minha sentença. Isso lhe fez algum bem? Nenhum, senhor, nenhum. Orgulho-me em dizer que não tenho nenhum interesse na questão. Ajo inteiramente com um sentido de dever público. Não tenho nenhuma dúvida, por exemplo, de que a família Fenworth me queimará em efígie esta noite.
Eu disse à polícia da última vez que eles fizeram isso que devia impedir essas exibições vergonhosas. A polícia do condado está num estado escandaloso, senhor, e não me deu a proteção a que tenho direito. O caso Franklin versus Regina levará a questão à atenção do público. Eu disse a eles que eles teriam ocasião de lamentar o tratamento que me dispensaram, e as minhas palavras já se tomaram realidade. Como assim? Perguntei. O velho assumiu uma expressão muito astuta. Porque posso dizer a eles o que eles estão morrendo para saber, mas nada me convencerá a ajudar os patifes de qualquer maneira. Eu estivera procurando com empenho alguma desculpa pela qual pudesse me livrar dos seus mexericos, mas agora comecei a desejar ouvir mais. Eu havia visto o suficiente da natureza caprichosa do velho pecador para compreender que qualquer indicação forte de interesse seria a maneira mais certa de interromper as suas confidências. Algum caso de invasão, sem dúvida, disse eu de maneira indiferente. Ah, meu rapaz, uma questão muito mais importante do que isso. E quanto ao condenado na charneca? Levei um susto. O senhor não quer dizer que sabe onde ele está? Disse eu. Pode ser que eu não saiba exatamente onde ele está, mas estou absolutamente certo de que posso ajudar a polícia a pôr as mãos nele. Nunca lhe ocorreu que a maneira de pegar esse homem é descobrir onde ele consegue a comida, e assim segui-la até ele? Ele certamente parecia estar chegando incomodamente perto da verdade. Sem dúvida, disse eu. Mas como o senhor sabe que ele está em alguma parte da charneca? Sei porque vi com os meus próprios olhos o mensageiro que leva comida para ele. Meu coração sucumbiu por Belrimore. Era uma coisa séria cair em poder desse velho abelhudo e vingativo. Mas seu comentário seguinte tirou um peso da minha alma. O senhor ficaria surpreso de saber que a comida dele é levada por uma criança. Eu o vejo todo dia pelo meu telescópio sobre o telhado. Ele passa pelo mesmo caminho à mesma hora. E para quem ele deve estar indo senão para o condenado? Isso era sorte, realmente. E contudo suprimi toda aparência de interesse. Uma criança. Belrimore havia dito que o nosso desconhecido era abastecido por um rapaz. Foi na pista dele, e não na do condenado, que Franklin havia tropeçado. Se eu conseguisse saber o que ele sabia, isso podia me economizar uma busca longa e cansativa. Mas a incredulidade e a indiferença eram evidentemente minhas cartas mais fortes. Eu diria que é muito mais provável que seja o filho de algum dos pastores da charneca levando o jantar do seu pai. A menor aparência de oposição tocou fogo no velho autocrata. Seus olhos olharam malignamente para mim, e suas suíças grisalhas se eriçaram como as de um gato enfurecido. Realmente, Dr. Watson, disse ele apontando para a vasta charneca. Está vendo aquele pico rochoso negro lá longe? Bem, está vendo a colina baixa além com moitas espinhosas em cima? Aquela é a parte mais rochosa de toda a charneca. Aquele é um lugar onde um pastor teria probabilidade de ficar? A sua sugestão, Dr. Watson, é completamente absurda. Respondi humildemente que havia falado sem conhecer todos os fatos. Minha submissão agradou-o e levou-o a outras confidências. Pode estar certo, Dr. Watson, que tenho muito bons fundamentos. Antes de chegar a uma opinião, vi o menino várias vezes com a sua trouxa. Todos os dias e algumas vezes 2 vezes por dia pude. Mas espere um momento, Dr. Watson. Os meus olhos me enganam, ou há no momento alguma coisa se movendo na encosta daquela colina. Estava a vários quilômetros de distância, mas pude ver nitidamente um pontinho preto contra o verde e o cinzento escuros. Venha, venha! Exclamou Franklin subindo a escada correndo. O senhor verá com os seus próprios olhos e julgará por si mesmo. O telescópio, um instrumento formidável montado sobre um tripé, estava sobre as folhas de chumbo do telhado. Franklin encostou o olho vigorosamente a ele e deu um grito de satisfação. Depressa, Dr. Watson, depressa, antes que ele passe por cima da colina. Lá estava ele realmente, um menino pequeno com uma pequena trouxa sobre o ombro, subindo a colina com esforço e lentamente. Quando chegou em cima, viu o vulto misterioso delineado por um instante contra o frio céu azul. Ele olhou em volta com um aspecto furtivo e dissimulado, como alguém que receia ser perseguido. Depois desapareceu sobre a colina. Bem, estou certo? Há um menino, sem dúvida, que parece ter alguma missão secreta. E qual é a missão até um policial de condado pode imaginar? Mas eles não ouvirão de mim nenhuma palavra, e imponho-lhe a obrigação do segredo, também, Dr. Watson. Nenhuma palavra. O senhor compreende. Como quiser. Eles têm me tratado vergonhosamente. Quando os fatos surgirem em Franklin versus Regina, arrisco-me a pensar que uma onda de indignação percorrerá o país. Nada me convenceria a ajudar a polícia em qualquer sentido.
Eles pouco se importariam que pudesse ter sido eu em vez da minha efígie, que estes patifes queimassem na estaca. Certamente o Senhor não está indo embora? O Senhor me ajudará a esvaziar a garrafa em homenagem a esta grande ocasião. Mas eu resisti a todas as suas solicitações e consegui dissuadi-lo da sua intenção anunciada de me acompanhar até em casa. Segui pela estrada enquanto os seus olhos estavam sobre mim, e depois atalhei pela charneca, e me dirigi para a colina rochosa sobre a qual o menino havia desaparecido. Tudo estava trabalhando a meu favor, e jurei que não seria por falta de energia ou perseverança que eu perderia a oportunidade que o destino havia lançado em meu caminho. O sol já estava se pondo quando cheguei ao alto da colina, e as longas encostas abaixo de mim estavam todas verde-douradas de um lado e cinzentas sombrias do outro. Uma neblina baixa pairava sobre o horizonte longínquo, do qual se projetavam as formas fantásticas dos picos rochosos de Belliver e Vichen. Sobre a vasta extensão não havia nenhum som e nenhum movimento. Uma grande ave cinzenta, uma gaivota ou um maçarico pairava no espaço azul do céu. Ela e eu parecíamos ser as únicas coisas vivas entre a enorme abóbada do céu e o deserto sob ele. A cena descampada, a sensação de isolamento e o mistério e urgência da minha tarefa lançaram um calafrio no meu coração. O menino não podia ser visto, em parte alguma, mas bem abaixo de mim numa fenda das colinas havia um círculo de velhas cabanas de pedra, e no meio delas havia uma que conservava uma cobertura suficiente para servir como proteção contra o vento. Meu coração saltou dentro de mim quando a vi. Esse devia ser o abrigo onde o estranho se escondia. Por fim meu pé estava no limiar do seu esconderijo, seu segredo estava ao meu alcance. Quando me aproximei da cabana, caminhando tão cuidadosamente quanto Stapleton faria quando, com a rede em posição, chegava perto da borboleta escolhida, certifiquei-me de que o lugar havia realmente sido usado como habitação. Um vago caminho por entre os blocos levava até a abertura dilapidada que servia de porta. Tudo estava em silêncio lá dentro. O desconhecido podia estar escondido ali, ou podia estar vagando pela charneca. Meus nervos vibravam com a sensação da aventura. Atirando meu cigarro para o lado, cerrei a mão sobre a coronha do meu revólver, e indo rapidamente até a porta, olhei para dentro. O lugar estava vazio, mas havia amplos sinais de que eu não seguirá um rastro falso. Aqui era certamente onde o homem morava. Alguns cobertores enrolados no impermeável jaziam sobre a própria laje de pedra sobre a qual o homem neolítico certa vez dormira. As cinzas de uma fogueira estavam amontoadas numa grade rústica. Ao lado dela havia alguns utensílios de cozinha e um balde com água pela metade. Uma confusão de latas vazias mostrava que o lugar havia sido ocupado por algum tempo e vi, quando meus olhos ficaram acostumados à luz enfraquecida, uma canequinha e uma garrafa meio cheia de aguardente colocadas num canto. No meio da cabana uma pedra chata servia como mesa e sobre esta estava uma pequena trouxa de pano, a mesma sem dúvida que eu havia visto pelo telescópio sobre o ombro do menino. Continha um pedaço de pão, uma língua em lata e 2 latas de pêssegos em conserva. Quando larguei-a novamente após tê-la examinado, meu coração deu um pulo ao ver que embaixo dela havia uma folha de papel com algo escrito. Levantei-a, e isto foi o que li, rabiscado a lápis, grosseiramente. O Dr. Watson foi até Coombe Tracey. Por um minuto fiquei parado ali com o papel na mão refletindo nessa curta mensagem. Era eu então, e não Sir Henry, que estava sendo seguido por esse homem misterioso. Ele próprio não havia me seguido, mas havia posto um agente, o menino talvez, na minha pista, e esse era o seu relatório. Provavelmente eu não tinha dado um passo desde que estava na charneca que não tivesse sido observado e repetido. Sempre houvera essa sensação de uma força invisível, uma rede fina puxada em volta de nós com habilidade e delicadeza infinitas, segurando-nos tão levemente que só, em algum momento supremo é que se percebia estar emaranhado em suas malhas. Se havia um relatório podia haver outros, portanto olhei em volta da cabana em busca deles. Não havia nenhum vestígio, contudo, de nada parecido, nem pude descobrir qualquer sinal que pudesse indicar o caráter ou intenções do homem que morava nesse lugar singular, salvo que ele devia ser de hábitos espartanos e dava pouca importância aos confortos da vida. Quando pensei nas fortes chuvas e olhei para o teto escancarado, compreendi como devia ser forte e imutável o propósito que o havia mantido naquela habitação inóspita. Seria ele o nosso inimigo maligno, ou era ele por acaso o nosso anjo da guarda? Jurei que não deixaria a cabana até saber. Do lado de fora o sol estava se pondo e o horizonte a oeste estava em chamas escarlates e douradas.
Seu reflexo era enviado de volta em manchas avermelhadas pelos charcos distantes que jaziam no meio do grande pântano de Mire. Lá estavam as duas torres da mansão Baskerville, e lá uma mancha distante de fumaça que marcava a aldeia de Grimpen. Entre as duas, atrás da colina, estava a casa dos Stapletons. Tudo era bonito, suave e tranquilo à luz dourada da noitinha, e contudo quando eu olhava para eles minha alma não partilhava em nada da paz da natureza, mas tremia diante da incerteza e do terror daquela entrevista que a cada instante estava se aproximando mais. Com os nervos vibrando, mas com um firme propósito, sentei-me no recesso escuro da cabana e esperei com paciência sombria a chegada do seu morador, e então ouviu finalmente. De longe veio o ruído vivo de uma bota batendo numa pedra. Depois outro e ainda outro, chegando cada vez mais perto. Encolhi-me no canto mais escuro e engatilhei a pistola em meu bolso, resolvido a não me descobrir até ter a oportunidade de ver alguma coisa do estranho. Houve uma longa pausa que mostrou que ele havia parado. Depois mais uma vez os passos se aproximaram, e uma sombra caiu atravessada na abertura da cabana. Está uma noite encantadora, meu caro Watson, disse uma voz muito conhecida. Acho realmente que você ficará mais confortável fora do que dentro. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.